Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Depois de um tempo de recesso, está de volta o podcast Liturgia, no seu 4º episódio. Esse podcast que tem por finalidade servir de subsídio de formação litúrgica para a Diocese de São José do Rio Preto. E de volta neste tempo tão forte que é a Quaresma, nós, claro, vamos falar sobre a santificação do tempo, um âmbito aí da formação litúrgica tão cara às nossas comunidades no dia de hoje. E para falar sobre este assunto, eu, Padre Paulo Castro, convidei o diácono Bruno Luiz Santos Silva. O diácono Bruno Luiz, ele é da Diocese de Votuporanga, trabalha na cidade de Valentim Gentil. Então, diácono, seja bem-vindo ao nosso podcast Liturgia. Muito obrigado, Padre Paulo. Muito obrigado também a todos que acompanham o podcast Liturgia, aqui da Diocese de São José do Rio Preto. É uma alegria muito grande estar presente aqui com cada um de vocês, poder partilhar um pouquinho deste tempo tão bonito então que iniciamos e principalmente com esse tema que acaba sendo muito abrangente para cada um de nós. Tema que as nossas comunidades no geral, diácono, não conhecem, né? Se nós falarmos lá nas nossas comunidades santificação do tempo, as pessoas vão perguntar, mas o que é isso? Do que se trata? Então, é importante, sim, nós falarmos sobre este assunto, uma vez que nós estamos inseridos no tempo, mas inseridos de uma forma ímpar, no tempo santificado por nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo para nós é esse veículo de santificação. Então, diácono, o ser humano sempre buscou compreender mais e melhor o tempo. Ele viu o tempo passando, o ciclo ali dos dias e das noites, sol e lua, né? Época de chuva, época de seca e tudo mais. E tá lá desde a antiguidade essa procura do ser humano de entender o dinamismo próprio do tempo, não é verdade? Exatamente. E veja que até mesmo para nós hoje, o tempo ele se acaba sendo muito oportuno para compreendermos como ele funciona, como detemos e como podemos compreendê-lo. É interessante que desde a antiguidade, então, as pessoas buscam compreender, entender e controlar o tempo. Parece que hoje em dia isso se torna muito mais próximo de cada um de nós, as pessoas que buscam controlar o tempo. E é interessante quando falamos sobre o tempo, porque ele se torna tão forte, tão próximo para cada um de nós, que hoje em dia todas as coisas são baseadas com o tempo. Então esse tema, a santificação do tempo, ele se torna tão forte para o nosso meio e principalmente para entender aquilo que é a liturgia, que precisamos então nos colocar a fundo sobre aquilo que é a própria santificação do tempo. É interessante, Padre Paulo, que até mesmo nos primeiros episódios aqui do podcast Liturgia, era falado sobre a importância de nos colocarmos sempre em formação. Então, a santificação do tempo, ela se torna uma formação fundamental para que cada um possa realmente compreender e entender aquilo que a liturgia vem tratar para cada um de nós. Alguns gostam do tempo, não é? Outros nem tanto assim, porque o tempo vai passando, para uns mais depressa, para outros devagar. Mas como que os seres humanos, lá nos primórdios, né, desde que o ser humano se entende por ser humano, entendia e se relacionava com o tempo, diácono? Bom, os gregos helenistas, voltando bem lá atrás, os gregos helenistas eles não tinham uma visão muito boa e clara do tempo. Para eles o tempo não trazia coisas boas, pois o tempo devorava os filhos dos homens, ou seja, para eles o tempo Cronos era como se fosse algo ruim, deturpado para a humanidade, pois não trazia o bem, apenas o mal. No entanto, eles também tinham o tempo que era chamado de tempo Kairos, ou seja, o tempo oportuno, o tempo favorável, que era onde, deste tempo, eles podiam então trazer para cada um deles aquilo que eram as esperanças futuras. Então, aquilo que eles esperavam que o tempo poderia então trazer de bom para a vida de cada um deles. Essa visão negativa do tempo, inclusive, é representada pelo Deus Cronos, não é? Que devora seus filhos logo que nascem, não é? Isso mesmo. E a mesma concepção era para o povo de Israel, porque nós fomos enxertados nesse povo, somos descendentes desse povo e herdamos muito do povo de Israel. Os israelitas também tinham essa mesma concepção de tempo, diácono? Não. Para os israelitas, o tempo ele já era colocado de uma forma completamente diferente. Veja que os israelitas, eles colocavam com o tempo abrangendo as suas festas. Por exemplo, temos hoje a festividade da Páscoa. Essa festividade já era muito antiga, pois o pessoal
pessoal os israelitas, eles aproveitavam também desse tempo para suas próprias festas locais. Então veja que muito daquilo que temos hoje em nossa liturgia, ela é baseada também do povo israelita, do povo judeu, onde apegamos de cada um pouquinho da cultura deles também para trazer a cada um de nós aquilo que é a nossa cultura formada. Ou seja, a gente provém também de uma cultura. Jesus, ele era judeu. Jesus, então, provinha desse povo que sabia rezar. Então é interessante que quando colocamos e comparamos a nossa cultura com o povo israelita, a gente vê que eles tinham um ritmo usual do tempo muito forte. De forma que, por exemplo, falaremos sobre a liturgia das horas. A liturgia das horas, principalmente, colocada em comparação com as orações feitas pelos judeus, era muito forte, pois eles também rezavam usualmente através das horas. Então era um povo que compreendia muito bem e se apegava deste tempo para voltar o seu culto a Deus. Então para os israelitas o tempo ele era linear, não do mesmo modo que os gregos tinham um tempo cíclico que era apenas repetitivo, um tempo que não trazia nada de bom, como o Senhor mesmo disse, o tempo Cronos, trazido e proveniente do próprio Deus Cronos que devorava os filhos. Então, para nós nos situarmos bem, para o judeu, para o hebreu, o israelita, o tempo é algo sagrado. Ele passa, os acontecimentos vão, se desenrolam no tear da história, digamos assim, mas é algo sagrado. É um momento oportuno de nós buscarmos Deus e experimentarmos Deus na nossa vida. Exatamente. E veja que, principalmente, eles colocavam isso de uma forma que eles compreendiam bem cada episódio do tempo que eles vivenciavam. Ou seja, todas as suas festas, principalmente para os israelitas, era compreendida de forma que eles apregavam tudo da vida de Deus para a vida de cada um deles. Então eram constantes orações voltadas para que o povo compreendesse bem aquilo que era e o que o tempo trazia para cada um deles. Diácono, nós herdamos essa concepção, então, fortemente, marcadamente, israelita, judaica. Para nós cristãos, o tempo é essa realidade sagrada. Ele passa mesmo, para alguns mais rápido, para outros mais devagar, mas o que importa é a gente buscar essa santificação do tempo. E a gente realiza isso, sobretudo, por meio da liturgia, que nós vamos entender melhor depois. Só que o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos Gálatas, à sua comunidade da Galácia, ele diz no capítulo 4, versículo 4, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. Essa expressão é bem notável no Novo Testamento, inaugura os tempos messiânicos. A promessa de um Messias para os israelitas se cumpre na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas não compreendem muito bem isso. O que é esta plenitude dos tempos, Diácono? Bom, Padre Paulo, para a gente compreender um pouquinho isso, a gente precisa voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento. Isso também é oportuno para cada um de nós, porque aqui no ano de 2024 vivenciamos o ano da oração. E nada melhor do que compreender a própria oração, que é voltar então nos primórdios, lá no Antigo Testamento, para compreender como que funciona esse decorrer do tempo. Bom, para a gente compreender a plenitude dos tempos e o próprio envio de Jesus Cristo para a nossa humanidade, a gente pode voltar até mesmo no livro dos Salmos. Por exemplo, nos Salmos é então nos falado do envio de um rei messiânico. O pessoal não sabia quando seria o dia, a hora, mas sabia que Deus enviaria o Messias para a salvação do seu povo, para a salvação do próprio Israel. Então, a plenitude dos tempos é a própria concretização desse envio do Filho de Deus, do Filho do homem, para a humanidade. Ou seja, é então a plenitude em que Jesus se encarna no meio de cada um de nós, realiza a sua promessa e, principalmente, cumpre tudo aquilo que é então descrito no Antigo Testamento. Isso é determinado pela sabedoria de Deus. Não é o ser humano que determina essa plenitude, mas Deus que determina como sendo o tempo perfeito. Exatamente. E veja, muitas vezes a gente quer colocar o nosso tempo na frente das coisas. Por exemplo, quando pensamos no tempo, logo vem as nossas concepções, as nossas alegrias ou até mesmo tristezas que marcam o tempo. Para Deus, a gente não tem que ficar pressionando o nosso agir na própria vivência de Deus. Lidamos com algo divino, então não podemos ficar colocando sempre as coisas na frente de Deus, não podemos principalmente colocar determinações para que Deus haja em cada um de nós. Então é necessário vivenciar o tempo de Deus, e a santificação do tempo é este vivenciar deste tempo.
deixa Deus ser Deus e vamos ser nós mesmos, na verdade. Deus vai conduzindo. Olha, as primeiras comunidades cristãs, Diácono, tinham também essa concepção, esse entendimento do tempo como algo sagrado. Eu gostaria só de fazer uma pontuação, até anotei aqui, que Jesus, lá no comecinho do Evangelho de Marcos, logo que ele inicia a sua missão, o anúncio de Jesus é: o tempo se cumpriu e o reino já chegou. Aqui ele fazia uma alusão à promessa do Messias Salvador que viria para reinar sobre Israel. Então Jesus já anuncia que nele esse tempo se cumpre, o reino já chegou. Ele veio para concretizar esse reinado. Depois ali da ressurreição de Jesus, sua ascensão aos céus, a igreja se espalha, né, por meio da atividade apostólica. As primeiras comunidades já tinham, claro, essa concepção da sacralidade do tempo? Isso assim, como é que eles lidavam com essa sacralidade? Bom, eles não tinham ela formada por si só. Isso a gente só compreende depois com o passar da ação apostólica na vida da igreja. Eles compreendiam sim que seria enviado o Messias para o mundo, não sabiam quem seria esse Messias. E veja que até mesmo no início dos evangelhos vemos Jesus batendo muito de frente com isso, com aquele povo que vem então insistindo que Jesus não era o Messias, insistindo que Jesus era apenas qualquer outra pessoa a não ser o Filho do Homem. Então isso é importantíssimo a cada um de nós, que mesmo chegando Messias para aquela humanidade, muitos deles, principalmente fariseus, mestres, doutores da lei, eles insistiam para que esta ação não fosse para frente. Então eles não tinham esta concepção formada dentro de si só. Então eles iam lidando com essa vida de forma que o Messias estava junto dele, mas era necessário a própria realização do tempo. Por isso Jesus ele insiste muito bem com seus discípulos para que não apressem as coisas. Veja até mesmo quando Pedro fala: tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus pede para ele com calma, principalmente para que ele não atropele todas as ações que ainda viriam na ação santificadora de Jesus Cristo. Isso vale para que cada um de nós também compreenda a ação da liturgia. Colocamos cada elemento da liturgia para seguir esta verdadeira forma, não atropelar o tempo e não seguir para frente no tempo de Deus. E as primeiras comunidades cristãs ali pós-ressurreição também tinham essa concepção do tempo, herdou bem isso do judaísmo, de se reunir em vários momentos do dia para oração, de celebrar a Páscoa semanal, principal festa judaica, a Páscoa, né? Ele celebrava a travessia, passagem pelo Mar Vermelho, nós a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham também essa concepção e celebravam inseridos no tempo? Sim, eles celebravam dessa forma, só que não com essa compreensão que nós temos hoje. Essa liturgia, com o calendário litúrgico que nós temos, ele ainda é muito recente para cada um de nós, pois coloca justamente aquilo que foi de fonte de diversas conversas, principalmente as conversas conciliares do Vaticano II. Então, principalmente, o povo ele trabalhava e na compreensão de que eles se reuniam um na casa dos outros. Não tínhamos naquela época, principalmente nos primórdios do cristianismo, as nossas igrejas construídas como temos hoje. Isso ainda é muito recente para cada um de nós. Mas era um povo que então se colocava em oração e de forma que eles se colocavam em comunidade. O aspecto da comunhão, sim, era muito latente para aquele povo, pois então eles se colocavam com uma família reunida para celebrar a Jesus Cristo. Não tinha os ritos eucarísticos como temos hoje, mas tinha sim a própria oração que eles pegavam através da palavra e também através da partilha diária que eles faziam. E principalmente a principal fonte de oração que eles tinham eram os próprios salmos. Por exemplo, os judeus eles rezavam muito com os salmos. Os judeus na época deles, eles tinham as diversas orações, ao amanhecer, ao meio-dia, ao entardecer, completando-se então a santificação do dia. Para nós isso hoje também permanece. Temos a liturgia das horas, como o Senhor falou no início. A liturgia das horas, ela serve para essa santificação do próprio dia. É através da liturgia das horas que compreendemos também essas orações em diversas horas do dia. Ao se levantar, ao meio-dia, ao encerrar o dia, ao se deitar. Então compreende-se assim a própria santificação desse tempo que também se dá através das nossas horas. Diácono, o senhor comentou, agora é importante explicar que muitas pessoas não conhecem a liturgia das horas. A liturgia das horas, nós rezamos no seminário, nos comprometemos a rezar depois no ministério diaconal, presbiteral, no episcopado também, todos os ministros ordenados, os religiosos, religiosas, os leigos consagrados. Mas o Concílio Vaticano II promoveu a reforma da liturgia das horas para que o povo de Deus pudesse ter acesso a rezar também a liturgia das horas. Então a liturgia das horas, gostaria que o senhor explicasse um pouco para quem nos acompanha qual o sentido, como se dá, não é, a oração da liturgia das horas no decorrer do dia.
A liturgia das horas, Padre Paulo, é uma oração muito riquíssima que infelizmente hoje só fica fechada para os clérigos, para os leigos consagrados. Muitos do povo de Deus não têm acesso à liturgia das horas porque então nem conhecem, nem compreendem pela falta de formação. Por isso que é necessário sempre a formação para que o povo também compreenda essa parte da igreja. A liturgia das horas, nós temos 4 volumes justamente compreendendo o ano litúrgico. Então, cada um desses livros vem compreender a oração através dos salmos, dos textos bíblicos que se colocam a oração das laudes, da hora média, das vésperas e das completas, compreendendo também essas horas ao amanhecer, ao meio-dia, ao pôr do sol e também concluindo o dia, a oração das completas. E aí, no decorrer do dia, você contempla, então, o mistério pascal de Cristo que santifica. No amanhecer, laudes, o nascer do sol, a ressurreição de Jesus Cristo, a noite chegando, a treva, a dimensão da morte de Jesus Cristo, a sua crucificação. É muito riquíssima a liturgia das horas. Infelizmente, como o diácono sublinhou, fica restrita só para os clérigos ou nos seminários e institutos religiosos. Mas vale a pena conhecer, se você ainda não conhece. Procure, pesquise sobre a liturgia das horas. Algumas pessoas às vezes perguntam para nós, Padre, como rezar? Como eu posso aperfeiçoar a minha oração? Como rezar melhor? A gente pode indicar a liturgia das horas. Os salmos estão ali para isso, são orações. E vem da Sagrada Escritura, tem fonte na Sagrada Escritura. E a gente aprender, portanto, a rezar com os salmos. Comprar o volume da liturgia das horas, tem até um volume que é mais breve, tem todo o ano litúrgico ali, mais um volume mais breve. E você pode fazer dos salmos a sua oração, santificando, portanto, todo o decorrer do seu dia. E Padre Paulo, muitas pessoas, elas não conhecem a oração dos salmos. Veja, nós temos o salmo na nossa Sagrada Escritura, mas muitas pessoas não pegam o salmo para rezar. Vão logo no Evangelho ou nas cartas paulinas, ficam reservadas ao Novo Testamento. Mas os salmos também, como nos afirmava o Papa Francisco, é uma oração fundamental para também aprendermos a rezar. Ou seja, os salmos é a oração pura daquele povo que clamava, suplicava, louvava a Deus. E não era uma oração egoísta, mas sim uma oração simplificada deste povo que então se colocava reverente a Deus. Então o aprender com os salmos também se torna tão constante a cada um de nós para também formular a nossa própria oração a Deus e não ficarmos presos nas orações prontas. Hoje muitas pessoas ficam apenas presos nas orações que já estão prontas e nem compreendem aquilo que estão rezando, apenas repetem as palavras. Então os salmos, eles surgem em nossa vida para também compreender e principalmente aprender a rezar, aprender com aquele povo que sabia suplicar e louvar a Deus através das suas orações constantes. Vale lembrar, né, diácono, que a oração da liturgia das horas é a oração oficial da nossa igreja. Exatamente, a oração oficial da igreja, porque através dela compreendemos desde os nossos antepassados, aqueles que vivenciavam este aspecto da oração, para também formular a nossa própria oração, o nosso próprio diálogo. E principalmente, a oração deve ser aquela capaz de gerar a nossa conversão. Se a nossa oração fica apenas reservada em pedidos, em qualquer outras coisas, a oração então não está sendo realmente vazia. Exato, está sendo uma oração vazia. Então, a oração dos salmos também nos ajudam a esta compreensão, a aprender a rezar com aquele povo que suplicava e clamava a Deus. Maravilha. Olha só, e dentro então da liturgia das horas, ou melhor, abrangendo a liturgia das horas, nós temos um tema caro, né? Um ponto caro dentro da santificação do tempo, que é o ano litúrgico. A igreja, ela celebra os mistérios de Cristo, os mistérios da fé, dentro de um ano litúrgico, que não segue o nosso ano civil. Nosso ano civil começa lá no dia 1º de janeiro, como nós bem sabemos, termina no dia 31 de dezembro. O ano litúrgico não, ele tem um dinamismo próprio, diferente. Começa no primeiro domingo do Advento e termina ali na semana seguinte a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E a própria igreja se refere ao ano litúrgico como um grande sacramento, porque ele é um sinal sagrado por si só, e por meio dele, nós somos santificados. Diácono, poderia falar para nós sobre a graça que é o ano litúrgico? Sim. Olha, o Papa Paulo VI, ele dizia que o ano litúrgico tem uma força sacramental própria. Por isso, devemos bem
vivenciá-lo e apegá-lo para cada um de nós, para bem viver tudo aquilo que o ano litúrgico tem a nos propor. É interessante que muitas vezes, e Padre Paulo isso eu acho que é muito constante nas nossas comunidades, quantas vezes mesmo o senhor já não escutou as pessoas que diz: não participo da missa, não participo das coisas da igreja, porque é tudo repetitivo. Vixe, inúmeras vezes. Isso é comum a gente ouvir nas comunidades, né? A missa é repetitiva, o rito não muda, é comum, muito comum nas nossas comunidades. E principalmente isso se deve porque as pessoas não se colocam inseridas nesse tempo. O ano litúrgico, como o senhor disse, ele funciona diferentemente do nosso calendário civil. Se inicia então no primeiro domingo do Advento e tem como esta pedagogia a vivência do próprio tempo. Ou seja, temos 2 ciclos muito importantes para cada um de nós e para a compreensão. Podemos dizer que um grande tempo que permeia esses 2 ciclos. O primeiro ciclo é aquele que já vivenciamos, o ciclo do Advento, que vem então carregando o tempo do Natal junto de si. Ou seja, primeiro temos um tempo de preparação, uma preparação pessoal para bem viver o tempo do Natal. Depois então caminhamos com Jesus, que nasce no meio da humanidade, nasce no meio do nosso povo, nasce para cada um de nós. Depois então partimos novamente para o tempo comum. O tempo comum ele surge como esse grande tempo que vem entrelaçando os 2 grandes ciclos da nossa igreja, para poder então mostrar a ação salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois temos o tempo que estamos iniciando agora, o segundo ciclo, que é o ciclo da Quaresma. O ciclo da Quaresma, ele surge com esse tempo quaresmal, oportuno a cada um de nós, a compreender para bem vivenciar um tempo penitencial e dessa forma então para podermos bem vivenciar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que o caráter da Páscoa é o centro da nossa própria fé. O mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que entrelaça todo o nosso ano litúrgico, todo o nosso calendário litúrgico, para podermos então bem vivê-lo a cada nossa liturgia. Muitas vezes ficamos apenas presos em nossas liturgias dominicais, mas também a liturgia ferial das nossas missas de semana também tem muito a agregar a cada um de nós, pois demonstra a própria ação de Jesus no meio do seu povo, este que caminhava com os seus discípulos, ensinando eles a permanecer, primeiramente, para depois enviá-los em missão. Dos tempos litúrgicos. Então, o senhor disse, né, Diácono? Um advento, tempo de preparação para o Natal, depois vem o Natal. E aí nós iniciamos ali o tempo comum, que na sua primeira parte vai ter de 6, 7 domingos, adentramos no tempo da Quaresma, em que nos encontramos agora, nos preparando para a Páscoa. E antes da Quaresma começar, nós temos o Tríduo Pascal, esses 3 dias em que a igreja celebra a entrega de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição, Páscoa e por fim volta aí a segunda parte do tempo comum. Então cada tempo tem a sua tonalidade própria. E nós vamos percebendo, por exemplo, no atual momento na nossa comunidade, a Quaresma, esse tempo penitencial, esse tempo próprio para a conversão, como a liturgia ela fica mais despojada, a liturgia fica mais sóbria, não é, Diácono Bruno? A ambientação é muito própria da Quaresma, os cantos são, alguns dizem assim, nossos cantos são tristes. A gente teve recentemente aqui um episódio do Liturgia com o seminarista João Fernando, ele estava até dizendo sobre isso, né? É pedagógico isso, os cantos parecerem tristes e tudo mais, o ambiente despojado, porque é um tempo próprio de conversão. Como que o senhor acha que as comunidades podem vivenciar mais e melhor este tempo quaresmal, Diácono, se preparando bem para a Páscoa da Ressurreição? Olha, padre, quando dizia que muitas vezes vemos as pessoas que se colocam e que criticam o ano litúrgico como aquele que é apenas repetitivo, é porque não colocam-se e não se inserem nessa pedagogia que é o ano litúrgico. Para a gente vivenciar bem e nos livrar completamente dessa concepção de que é apenas uma repetição, de que todo ano é a mesma coisa, temos que vivenciar bem no tempo. E para vivenciar, a gente precisa se aprofundar, se apegar dessa pedagogia também em todos os nossos momentos celebrativos, ou seja, tempo da Quaresma, sendo este tempo oportunamente penitencial, esse tempo de purificação, de conversão pessoal de cada um de nós, é necessário que as nossas liturgias então sejam sóbrias, sejam simples, sejam aquelas que se marquem apenas pela palavra e pela vivência de Jesus, este que vem caminhar com o seu povo para o educar. Então é interessante também preservar isso nos nossos cantos, na ornamentação, colocar assim sempre uma ornamentação mais simples,
simples, preservando esse tempo da quaresma, esse tempo penitencial, e não ficar colocando diversas palmas, diversas alegrias em nossa liturgia, mas sim preservar aquilo que o tempo vem dizer a cada um de nós. E é quando completamente vivenciamos esta pedagogia que nos inserimos na beleza daquilo que é o ano litúrgico. Este que vem ao nosso encontro para nos mostrar a beleza de Jesus Cristo, que constantemente vem ao nosso encontro em cada liturgia. Então, repito, é necessário vivenciar bem em nossas pastorais da liturgia para compreender aquilo que o tempo vem dizer a cada um de nós, e não querendo ficar enfeitando as coisas naquilo que o tempo não pede a cada um de nós. É nos resguardar para que no momento da Páscoa, no momento da ressurreição do Senhor, colocar então toda a alegria que o nosso coração ficou então preservando durante todo esse tempo quaresmal. Maravilha. Então, deu para entender, não é? A gente se prepara bem, espírito de penitência, de contrição, guarda aí a alegria, ou melhor, contenha a alegria, para soltar essa alegria aí no dia de proclamar a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, na Páscoa e no tempo pascal. O tempo pascal se encerra na festa de Pentecostes, na solenidade de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa da ressurreição. E eu gostaria agora de tocar num ponto, diácono, que é o ponto do tempo comum. Quando nós olhamos para o nome, antigamente se falava o tempo durante o ano. Como o senhor disse, é o tempo que entrelaça ali os dois ciclos, Advento, Natal, Quaresma e Páscoa. E hoje chamamos de tempo comum. Isso pode levar-nos a achar que é um tempo sem importância, porque é o maior tempo, porque é o verde, não é uma cor que por si só tem um certo destaque, como, por exemplo, as pessoas vão à igreja, vê o padre de roxo, opa, vê o padre ali de branco, né? Tem já todo pensa, o simbolismo. alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Aí, sucessivamente, inúmeros domingos, como no caso da segunda parte do tempo comum, o verde, né? Algo nada de extraordinário. Como explicar para o nosso povo que o tempo comum, ele não é comum por ser menos importante, mas ele é comum porque santifica o nosso dia a dia a partir de aspectos comuns. A nossa vida é santificada na nossa caminhada corriqueira, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com o outro, na vida da comunidade cristã. Como explicar isso? Ou melhor, como entender isso para explicar, diácono Bruno? O tempo comum ele se torna o maior tempo. São 34 semanas que então vai entrelaçando tempo do Natal, o tempo pascal, a quaresma, o advento. Então, esse tempo comum, como o senhor dizia, ele não é comum porque ele é comum. Então, o que é algo comum para a nossa vida é o ordinário. Não, o tempo comum ele surge para mostrar principalmente Jesus que está no meio do seu povo. Se acompanhamos toda a liturgia, principalmente a liturgia ferial das nossas semanas, compreendemos então aquilo que é a essência do tempo comum, ou seja, Jesus que está santificando o tempo através das suas ações, através do seu encontro com o próximo. Veja que o principal caráter, a principal ato da liturgia da palavra do tempo comum é Jesus que sempre está em contato com as comunidades, ou seja, Jesus que não tem medo de ir caminhando no meio do povo. E principalmente é neste tempo comum que vemos principalmente Jesus insistindo para os seus discípulos de se livrar da velha concepção do mundo, de não ficar apregado naquilo que então as velhas leis tanto enrijecidas ficavam presas na sociedade, mas sim ir além, ir ao encontro do Senhor, este que age constantemente em nossas vidas e que principalmente através desse caráter da santificação do tempo vem mostrar que no dia a dia devemos também santificar ao Senhor, seja pelas nossas orações, seja pelo nosso momento de encontro pessoal com Deus. Isso é muito fundamental, porque a gente fica preso tanto na correria do dia a dia que a gente se esquece de santificar ao Senhor também. As pessoas hoje pensam, né, que ser santos são apenas para os nossos grandes santos da igreja, mas não, eles também eram pessoas como cada um de nós, tinham seus pecados, as suas lutas diárias, foram pessoas que souberam se converter pouco a pouco. Heróis da fé. Heróis da fé. Não eram deuses, semideuses, mas heróis da fé, porque souberam dominar ali os seus, né, aquilo que é próprio do ser humano, impulsos, instintos, e foram heróis, viveram heroicamente a virtude, são santos por isso. Olha, então tá aí o tempo comum, essa explicação na graça de Cristo nos santificando no comum da nossa vida, não é? E eu acho válido, diácono, a gente sublinhar um aspecto dessa santificação do tempo. As cores, elas são importantes da nossa vida, tudo é cor. Hoje eu tô aqui camisa preta, o senhor de camisa cinza, cada um escolhe, né, a cor de acordo com o seu bel prazer com o qual se identifica. E a liturgia também usa da cor.
porque a cor simboliza, aponta para o mistério que está sendo celebrado. Então, quaresma, roxo. A cor que simboliza a penitência. Mas nós também vemos o roxo lá em finados, que também está associado ao luto, mas finados também pode ser usado o preto, que é exatamente. O luto. Hoje pouco se vemos a utilização do preto nas nossas liturgias, mas também o preto é utilizado em finados para mostrar esse próprio caráter de luto em que a igreja se coloca também por todos os fiéis falecidos da nossa família, da nossa comunidade, pessoas muito importantes para cada um de nós. Chega na Páscoa, a gente usa o dourado que simboliza esse esplendor, a glória, mas o que predomina mesmo é a cor branca, símbolo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Aí voltamos para o tempo comum, antes do tempo comum nós temos ali Pentecostes, dentro do tempo da Páscoa. Utilizando o vermelho. Que simboliza justamente, no caso de Pentecostes, o Espírito Santo, o fogo do Espírito. Mas usamos o vermelho também nos mártires, por quê? Mostrar o sangue derramado por cada um deles, ou seja, o sangue que eles derramaram defendendo o nosso Senhor, defendendo a Cristo. Ou seja, os mártires são aquelas pessoas que morreram defendendo o próprio Cristo. Então, o vermelho também é utilizado para mostrar esse sangue do martírio derramado por nosso Senhor. Ou seja, aquelas pessoas que amavam tanto a fé, amavam tanto o Senhor, que morreram defendendo esta mesma fé. E aí nós celebramos alguns santos vestidos de branco. Os santos que não são mártires, nós usamos o branco também, para dizer que eles agora estão associados à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, à glória do Cristo vivo para sempre, ressuscitado, vencedor da morte. Então os santos que são mártires, celebramos de vermelho, a liturgia se reveste de vermelho. Os santos que não são mártires, a liturgia se reveste da cor branca. Nossa Senhora, branco. Hoje alguns lugares usam alguns tons azul, lembrando que o azul nas festas de solenidades marianas deve estar presente somente em detalhes, não é? Detalhes, seja no galão, não no tecido por si só. O azul ele não está permitido para o nosso Brasil, nem para as outras igrejas do mundo, apenas para a Espanha que é permitido a utilização do azul. Eles têm uma permissão da Santa Sé para a utilização da cor azul, mas nós não. Então, a cor azul ela deve ser utilizada apenas em pequenos detalhes, em pequenos elementos da casula branca. E outros objetos ali, outros tecidos que algumas pessoas usam também como detalhe. E aí nós temos o verde, que é o do tempo comum. Realmente o verde mostra... O verde é símbolo de esperança, mas também no caso do tempo comum de crescimento, de desenvolvimento, não é? Por isso aí as cores litúrgicas. Então quando você for à igreja e ver ali o espaço preparado com determinada cor litúrgica, a veste do padre, dos seus auxiliares, você vai perceber que aquela cor está apontando para o mistério que está sendo celebrado. O roxo volta no advento, o branco volta no tempo do Natal. E aí, fazendo um adentro aí, a cor rosa. Algumas pessoas perguntam, por que rosa? Por que rosa? Exatamente. E olha, é interessante. Muitas pessoas acham que o padre utiliza da cor porque acha bonito. Hoje eu vou pegar ali no meu guarda-roupa aquela cor. Não, a cor é a própria do tempo, a própria do santo celebrado, ou a própria daquela vivência, então, que estamos na nossa igreja. O rosa, nós temos eles, seja no domingo Gaudete ou no domingo Letare, que são o terceiro domingo do Advento e o quarto domingo da Quaresma, que vem mostrar essa abreviação da grande penitência, porque fala da alegria, daquele grande encontro que está se aproximando. Então, o rosa ele é utilizado em nossas liturgias justamente para mostrar aquela pausa ali, na grande penitência vivenciada, seja no tempo do Advento ou no tempo da Quaresma, para mostrar a alegria. É chamado o Domingo da Alegria, este que vem apenas 2 vezes por ano para mostrar a cada um de nós uma pequena pausa restauradora para a alegria que se aproxima do grande encontro, do nascimento do Senhor no Advento e da ressurreição de Cristo em nosso tempo da Quaresma. Diácono, e o ápice da santificação do tempo está na celebração da Eucaristia. A celebração da Eucaristia que é o cume, né, o ponto alto e a fonte da nossa vida cristã. Como nós vivenciamos essa santificação na celebração da Eucaristia? Olha, primeiramente temos que bem vivenciar o Tríduo Pascal. As pessoas, quando se inserem na Semana Santa, principalmente, escolhem os dias que querem participar, mas o Tríduo Pascal é uma grande celebração que carrega as marcas deste mistério pascal: a paixão, a morte e a ressurreição. Então, devemos participar de todo o Tríduo Pascal e não escolher o melhor dia para cada um de nós, aquilo que nos convém, mas sim participar dele
completamente. Então, para bem vivenciar a Eucaristia, é se inserir ali na igreja, livrar-se das preocupações do mundo que está lá fora e estar ali inserido, para escutar atentamente a palavra, para bem vivenciar tudo aquilo que então vem trazer para cada um de nós aquela liturgia. Bem vivenciar a liturgia depois, temos que estar de corpo e alma, participando ativamente da própria celebração, principalmente da hora da liturgia eucarística. Veja que aqui no Brasil temos a possibilidade dessas respostas durante a oração eucarística. Estamos na 3ª edição típica já do Missal Romano, todas as nossas paróquias celebrando com esta nova edição do Missal. Então, muitas pessoas esquecem que é apenas aqui no Brasil que temos essa possibilidade das respostas. E é uma riqueza, pelo menos penso eu. E eu particularmente gosto, o povo participando da liturgia eucarística com as aclamações próprias da oração eucarística. Exato, veja, quantas pessoas não reclamam, a gente não participa, mas aqui no Brasil temos a possibilidade de estar nesse diálogo com o sacerdote, com o presbítero, neste momento primordial da nossa fé, que é a Eucaristia, ou seja, é através da Eucaristia que gera a comunhão da nossa própria igreja. Estamos sempre unidos, então a beleza que é estas respostas, pois mostram e marcam um grande diálogo para cada um de nós. Então devemos sempre valorizar bem, viver ativamente e plenamente tudo aquilo que a Sagrada Liturgia, a Santa Missa, vem mostrar para cada um de nós. E assim então nos livrar, né, Padre Paulo, daquela velha mentalidade, é apenas uma repetição. Não, apenas é uma repetição maciça, chata, que não carrega nada para cada um de nós se ficarmos presos apenas no nosso achismo, se ficarmos presos apenas na nossa mentalidade de não nos inserirmos. Essa é a palavra, né, diácono? Veja, a nossa vida, se nós pararmos para pensar, é um ritual. Todos os dias a gente levanta, a gente vai trabalhar, a gente tem horário de almoço, horário de chegar em casa, e nós não reclamamos desse ritual, porque nós encontramos um sentido por trás disso, um sentido que nos edifica, um sentido que nos aperfeiçoa. A liturgia também. Pode até haver essa repetição, mas é uma repetição pedagógica. Não tem o que de novo ser celebrado, porque nós celebramos uma mesma coisa, que é o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salva, que nos dá vida nova, que nos planifica, e nós celebramos isso no tempo. Daí porque o tempo é para nós algo sagrado. Então não importa, meu querido irmão, minha querida irmã, se o tempo está passando depressa, se o tempo está passando devagar. Para nós o tempo é sempre algo sagrado. É precioso porque nós estamos inseridos nele e é nele que nós nos santificamos. E santificamos o tempo à medida em que o vivemos em Deus, com Deus e para Deus. E como nós vivemos este tempo em Deus, com Deus e para Deus? Participando, inserindo-nos na dinâmica própria da liturgia que a igreja celebra, na qual a igreja celebra os mistérios pascal de nosso Senhor Jesus Cristo dentro do ano litúrgico. Então, diácono, aquela velha questão, ir à missa todo domingo, ir à missa todo dia santo de guarda, é obrigação de todo cristão católico. Ir à missa todo domingo é o mínimo que a igreja nos pede, que Deus espera de nós, e que nós, inseridos no tempo, buscando essa santificação, possamos corresponder, não só em relação a isso que é a nossa obrigação, mas além disso. Nós temos fiéis, né, diácono, que vão à missa todos os dias, comungam todos os dias, buscam essa santificação. Isso não os torna melhores em relação àqueles que não vão, mas com certeza é um passo maior que eles estão dando na própria santificação e na santificação do tempo de cada um. Ou seja, cada um desses que participam da missa todos os dias já tem esse gosto de querer buscar esta ação ritual, mas sempre inserida na nossa humanidade, pois é sempre algo que enriquece constantemente a cada um de nós. Entenderam o sentido e ali encontraram tudo que tinha de mais precioso, não é verdade? E buscam a própria Eucaristia, buscam a própria comunhão da nossa igreja. Isso aí. Gente, vamos vivenciar bem intensamente a nossa quaresma, penitência, oração, caridade, as 3 práticas quaresmais que nós bem conhecemos, que ano a ano a quaresma vem aí e a gente tem que fazer algo de novo para vivenciar este tempo litúrgico, para que ele não passe em branco ou simplesmente nós passemos pela quaresma, mas possamos nos inserir na quaresma para vivenciar bem o tempo da Páscoa. Então, qual a sua penitência? O que você estipulou para aperfeiçoar a sua vida de oração? E a prática de caridade, que a gente chamava até pouco tempo de esmola, hoje falamos caridade, o que você tem buscado exercitar? É claro que isso deve continuar depois da quaresma, não acabar com esse tempo litúrgico, mas como você está vivenciando essas 3 práticas da quaresma? Ainda há tempo de aperfeiçoar e melhorar isso daí. Vamos buscar viver intensamente a dinâmica própria do tempo quaresmal. Diácono, muito obrigado.
pelo seu sim ao nosso convite, por estar aqui, por nos enriquecer com neste quarto episódio de liturgia, com o seu conhecimento. Eu desejo ao Senhor que o Senhor seja muito feliz no seu ministério diaconal, possa bem se preparar para o presbiterado, que logo chega, com a graça de Deus, e possa enriquecer o seu povo, como o Senhor nos enriqueceu no programa de hoje. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, Padre Paulo, por essa acolhida. A Diocese de São José do Rio Preto que nos acolhe aqui novamente nesse momento de formação com o povo de Deus. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o podcast Liturgia. Olha, dúvidas, sugestões, críticas, você pode deixar lá no portal da Diocese de São José do Rio Preto, bispado.org.br/liturgia. Eu espero que esse encontro tenha sido proveitoso para você, como foi para mim e como foi para a nossa equipe que está aqui atrás das câmeras na gravação deste episódio. Muito obrigado, fique com Deus, que Deus abençoe cada um e o serviço dos agentes litúrgicos nas nossas comunidades. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.